Esse vídeo vai falar sobre o sistema reprodutor, mais especificamente sobre o sistema genital feminino. O sistema genital feminino é responsável pela produção de hormônios como estrógeno e progesterona, e também é responsável pela produção de gametas, são os óvulos, e também eles abrigam os óvulos, e também fornecem condições de desenvolvimento após a formação do zigoto, e também expulsa o feto no momento do parto, e é a via da eliminação da urina, o ósteo uretral. Referente ao amadurecimento sexual, na ordem de menos tempo para mais tempo, tem a cabra, que demora entre 4 a 8 meses, a ovelha, de 6 a 15 meses, a cadela, de 6 a 20 meses, a gata, de 7 a 12 meses, a vaca, de 7 a 18 meses e a égua, de 1 a 2 anos. Em relação ao ciclo estral, o cão, a duração do ciclo estral é de 6 a 7 meses, a duração do cio, de 5 a 15 dias, e o momento da ovulação é de 1 a 2 dias após o final do estro. No caso do gato, a duração do ciclo estral é de 15 a 21 dias, a duração do cio de 2 a 19 dias induzido e o momento da ovulação de 24 a 36 horas após a cópula, ovulador induzido. O ovino tem a duração do ciclo estral de 16 a 17 dias, a duração do cio 24 a 36 horas e o momento da ovulação é no final do estro. O caprino tem a duração do ciclo estral de 18 a 21 dias, a duração do cio 24 a 48 horas e o momento da ovulação de 12 a 36 horas após o início do estro. O equino tem a duração do ciclo estral de 19 a 22 dias, a duração do cio de 5 a 7 dias e o momento da ovulação de 24 a 48 horas antes do final do estro. O bovino tem a duração do ciclo de 18 a 24 dias, a duração do cio de 12 a 24 horas e o momento da ovulação de 10 a 15 horas após o final do estro. E por fim o suíno, que tem a duração do ciclo estral de 18 a 24 dias, com duração do cio de 48 a 72 horas e o momento da ovulação de 24 a 36 horas após o início do estro. O sistema genital feminino é composto por ovários, bolsa ovárica, tubas uterinas, útero, vagina, vulva e placenta. Em relação ao ovário, ele está localizado na região dorsal nas gatas e cadelas e na região média em vacas, éguas e porcas. Tem a forma característica em cada espécie e tem a função mista de produção de ovócitos, que são os óvulos, e a produção de hormônios. E as éguas apresentam a fossa de ovulação. O outro componente do sistema genital feminino é a bolsa ovárica, que é a estrutura que envolve o ovário. Ela é bem desenvolvida nas cadelas e tem o direcionamento do ovócito para as tubas uterinas após a ovulação. A função da bolsa ovárica é a proteção e a fixação. O outro elemento são as tubas uterinas, que são o canal muscular que estabelece o contato entre o ovário e o útero. As funções das tubas uterinas são a captação do óvulo proveniente do ovário, o transporte do óvulo, a ascensão do espermatozoide, entre parênteses SPTZ, fecundação no terço proximal, transporte do zigoto e secreção de muco. E elas estão localizadas na parte mais larga em contato com o ovário. A estrutura das tubas uterinas são divididas em fímbrias, infundíbulo, ampola e istmo. As fímbrias estão localizadas na extremidade do infundíbulo e elas atuam como um braço que captura o óvulo liberado pelo ovário durante a ovulação. O infundíbulo é uma estrutura em forma de funil e a ampola é a parte mais longa, onde ocorre a fecundação. O ambiente é propício para nutrição e sobrevivência do óvulo fertilizado. E por fim, o istmo é a parte mais estreita. Ele possui paredes musculares espessas, que auxiliam na propulsão do óvulo fertilizado para o útero. Então finalizou a tuba uterina, agora vamos começar o útero. O útero é o órgão muscular que liga a tuba uterina à vagina. A função é de nutrir, proteger, desenvolver e expulsar o filhote. O útero é composto por 2 cornos, corpo e o cérvix, esfíncter. Em relação ao cérvix, ele está no colo do útero, é um órgão muscular, é uma barreira protetora, ele faz a seleção dos espermatozoides, ali é o canal do parto,
Em relação às pregas, tem as pregas longitudinais na égua, na gata e na cadela, e as pregas circulares nas vacas. E nas porcas tem os pulvinos cervicais. O útero tem diferença entre as espécies. O útero dos ruminantes é um útero bicórneo septado, com ovários ovoides, cornos uterinos espiralados, carúnculas uterinas nos cornos, corpo uterino curto, cérvix com anéis cervicais e fórnix vaginal. O útero do equino é um útero bicórneo típico, ovários reniformes com fossa de ovulação, o corpo uterino grande, cérvix com pregas longitudinais, fórnix vaginal, clitóris bem desenvolvido e comissura vulvar arredondada. O útero dos suínos são bicórneos septados, ovário de superfície irregular, amora, cornos uterinos longos e sinuosos, corpo uterino curto, cérvix longa com pulvinos cervicais e sem fórnix vaginal, vulva com projeção pontiaguda ventral. O útero dos carnívoros são bicórneos septados, os ovários são ovoides envoltos por uma bolsa ovárica, os cornos uterinos em Y, o corpo uterino é curto e a cérvix é curta. Agora o outro elemento é a vagina, que é o órgão muscular feminino de cópula, em forma de cilindro oco. É o receptáculo copulador da fêmea e responsável pela lubrificação. Ele vai da cérvix até a vulva. O vestíbulo da vagina fica entre a vagina e a genitália externa. Pode ser circundadas por pregas soltas de pele ou lábios. A região da abertura do ósseo externo da uretra, portanto, possui função copulatória e urinária. O outro elemento do sistema reprodutor feminino é a vulva, que é a parte externa, possui os lábios vulvulares, o clitóris localizado na fossa da comissura ventral da vulva. O clitóris é uma estrutura de tecido erétil análoga ao pênis do macho. E a vulva tem diferença entre as espécies. E o último elemento é a placenta, que é um órgão temporário, e tem a função de fornecer para o metabolismo embrionário os nutrientes e oxigênio. A placenta apresenta oposição aos tecidos maternos e fetais, as trocas fisiológicas, e também difere de acordo com as espécies. A placenta é classificada em dois grupos, de acordo com a vilosidade ou de acordo com as camadas do sangue materno e fetal. Na classificação de acordo com a distribuição das vilosidades, temos três tipos: a difusa, a cotiledonária e a zonária. A classificação difusa são quando as vilosidades estão distribuídas por toda a superfície da placenta, por exemplo, suínos e equinos. A classificação cotiledonária é quando forma cotilédones ou agrupamentos de vilosidades que se conectam aos curúnculos no útero materno, por exemplo, ruminantes. E a última classificação, de acordo com a distribuição das vilosidades, é a zonária, que possui uma faixa de vilosidades ao redor da placenta, formando uma zona de contato, por exemplo, carnívoros, cães e gatos. E a outra classificação da placenta, de acordo com as camadas entre o sangue materno e fetal, temos o tipo de placenta, epitélio cordal. Quais são as camadas presentes? 6 camadas: epitélio uterino, tecido conjuntivo uterino, endotélio materno, trofoblasto, mesênquima fetal, endotélio fetal. A descrição do epitélio corial. Ele mantém todas as camadas entre o sistema materno e fetal e a menor transferência de nutrientes. Exemplos de espécies: equinos e suínos. No tipo de placenta sinepitelio-corial, as camadas presentes: parcial fusão das camadas maternas com trofoblastos, redução parcial do epitélio uterino. A descrição: algumas camadas uterinas se fundem ao trofoblasto fetal, facilitando maior troca de substâncias. Os exemplos de espécies são os ruminantes. No tipo de placenta endotélio corial, as camadas presentes são 4, que são o endotélio materno, trofoblasto, mesênquima fetal e endotélio fetal. A descrição do endotélio corial: ele é um endotélio materno e está diretamente em contato com o trofoblasto fetal, permitindo maior transferência de nutrientes. No exemplo nas espécies são os carnívoros, cães e gatos.
E a última é o hemocorial, que são 3 camadas presentes: a trofoblasto, a mesênquima fetal e o endotélio fetal. A descrição do hemocorial: o sangue materno em contato direto com o trofoblasto fetal, mais eficiente na transferência de nutrientes. Exemplo de espécies: primatas e roedores.